psicóloga, tenho minha formação em psicologia, sou graduada em saúde mental. Tenho algumas especializações na área da saúde. Hoje inicia um caminho diferente para mim e para você, pois todos os sábados estamos aqui, juntinho, coladinho, às 16 horas da tarde. Hoje eu trago uma convidada muito especial. Ela é uma educadora em saúde mental com criança de inclusão. Meu tema de hoje vai ser inclusão social. Porém, inclusão social ele não está estabelecido somente à escola e à educação. Inclusão social ele é definido também para aqueles, por exemplo, um ex-detento que cumpriu sua pena, está em liberdade, a sociedade tem que acolhê-lo. Um dependente químico cumpriu os 9 meses ou 10 meses de internação, saiu, a sociedade tem que acolhê-lo. Não só apenas um deficiente físico, um deficiente auditivo, ou alguém com deficiência física. Inclusão social vem da palavra inclusão. Inclusão é o quê? Incluir, inserir. Social é o quê? Social vem de sociedade, aquele conjunto de pessoas que estão unidos com objetivos diferentes. Então, por isso que a lei em 2008, ela declarou por lei que a escola, tanto pública como particular, era obrigatória aceitar essas crianças. Essa semana teve uma data muito comentada, ela é internacionalmente comemorada. Foi o dia 21 de março. Comemoramos o dia do síndrome de Down. Mas foi só a partir de 2008 que a nossa lei foi decretada aqui no Brasil que eles poderiam participar de uma escola particular ou de uma escola pública. Então, devido a essa data, que foi comemorada essa semana, hoje, o meu primeiro programa, eu queria colocar a inclusão social referente a eles. Não só apenas eles. Hoje, as escolas têm muitos transtornos incluso. Tem o autista, né, tem um deficiente auditivo, tem um deficiente visual, tem o cadeirante. Então, por isso que eu trouxe uma convidada muito especial. Ela é habilitada para isso, ela trabalha nesse ramo. Vamos conversar com ela, daqui a pouquinho, vocês vão conhecer ela. Um amor de pessoa, uma educadora, que eu tive o prazer de conhecer o trabalho dela. E vai ser assim o meu programa. Todos os sábados você está conectado com alguém que teve uma realidade vivida. Não uma realidade só na teoria. Sempre eu quero trazer alguém que teve a teoria e a prática. Então, hoje, quem participar do programa, com sugestões, críticas, elogios, o que você ficar à vontade para me perguntar ou falar, será sorteada no final uma cesta. Uma linda cesta para café da manhã. Essa cesta vem da Josi Cestas. Ela faz cesta de café da manhã, chás da tarde e jantar. Ela é uma pessoa que marca as emoções. Aquela que quer marcar um encontro de uma pessoa ou um dia especial. Se você deseja marcar um encontro com alguém e marcar a vida dessa pessoa, entre em contato com a Josi. O número dela é 991276234. Quero agradecer também a Clés Beleza Feminina, aquela que cuida das mulheres que querem se transformar, querem sair da dona de casa para, no meu caso, uma dona de casa que vira uma psicóloga, uma dona de casa que vira uma mulher. Então, se você quer conhecer a Clés Beleza Feminina, entre em contato com ela. É 99776-4919. Nós vamos para um breve intervalo. Logo nós voltaremos. Eu apresento para você essa convidada especial. E vamos fazer uma pequena entrevista com ela. Beijinho, até mais.
adiantamos. Falei que era rapidinho. Eu vou ver quem está coladinho comigo. Comentem bastante. Quem comentar, quem participar comigo, vai ser sorteado com uma cesta. Essa cesta, eu pedi para a Josi não pôr produtos perecíveis. Vou pedir para ela colocar de 5 a 8 dias, porque eu não sei quem vai ser o sorteado. Então, vai ser a partir de segunda-feira, alguém vem aqui no estúdio buscar, ou aqui no centro de Santa Bárbara, ou no VIC, onde fica o nosso outro estúdio. A Luciana Cristina, a Priscila Florencio Lima está arrasando, muito obrigada. A Elisângela, Marcelo Caconde, boa tarde, boa tarde. Oi, meu amor, boa tarde, meu amor. A Elisângela Silva arrasando. Luciana Cristina, olha, uma pergunta. Sabemos que nos dias atuais ainda existe preconceito. Qual a estrutura que uma escola deve ter para receber um deficiente visual? Por exemplo, a Luciana Cristina ela não colocou se a escola é particular ou pública. Mas eu vou responder, quando eu fizer a entrevista, a profissional da área vai poder esclarecer melhor. Sim, Lu, hoje, nos dias atuais, é complicado achar uma escola que tenha uma estrutura para receber esses alunos de inclusão. Não só um que tenha deficiência visual. Um cadeirante, por exemplo. A maioria das escolas públicas, ela não tem acessibilidade. Né? Ela não tem aquela rampa. Quando tem aquela rampa, ela não tem aquela borracha, que é obrigatória por lei, ter aquela borracha preta. Os banheiros, muitas das vezes, é um só, né? E é aquele banheiro maior. Um só, ninguém sabe se o incluso é feminino ou masculino. Porém, a escola pública, ela é obrigada a ter, mas não é como que nós sabemos. A particular, ela exige um pouco mais. Porém, os gastos são maiores, né? Então, assim, estrutura física, a particular tem mais do que a pública. Agora, estrutura emocional, aí é questão de profissionais, tanto na pública como na privada, na escola privada, né? E hoje é lei, hoje eles têm que recorrer, eles têm que aceitar, eles são obrigados. Essa lei, ela foi editada em 2008. Vai fazer 10 anos esse ano que é lei no nosso país. Então, não é só a síndrome de Down. Foi uma lei que foi declarada para todos, né? Deixa eu ver. A Rebeca Rebelo, linda mãe, parabenizando a mãe, a nossa convidada, Rose Rebelo. Linda, muito obrigada. Bom, eu espero que eu tenha respondido a Luciana Cristina, né? Só que daqui a pouquinho ela vai ter mais uma confirmação do que eu falei com ela. Bom, eu quero apresentar para vocês a Rose Rebelo. Ela é pedagoga. A especialidade dela é em educação especial. Eu queria agradecer pela presença dela, de ter aceitado o meu convite, de estar aqui comigo hoje. Parabenizá-la porque eu conheci o trabalho dela pessoalmente. Eu vi o carinho que ela tem por essas crianças, a dedicação que ela tem. Então, assim, se hoje eu sou quem eu sou, é porque alguém da profissão dela me colocou aonde eu estou, né? Nós somos o que somos hoje porque um professor ensinou o nosso caminho. Então, por isso que eu chamei ela hoje para vir participar comigo. Porém, eu coloquei desafios para ela. Coloquei alguns desafios, coloquei umas perguntas. Não sei se ela vai poder me responder todas, né? Mas a primeira de todas, e eu sempre fiquei curiosa e nunca perguntei para ela, assim, apesar de eu ver o carinho, a dedicação com os baixinhos, com as crianças, né? Eu queria saber, Rose, de você, por que você escolheu a pedagogia? E em seguida você já me responde por que escolheu a especialização em criança com deficiências.
Boa tarde, Silvana. Sim, eu escolhi ser educadora porque eu acredito na educação como meio de transformação. E, assim, eu escolhi educação especial, foi bem familiar mesmo. Foi uma coisa assim que, quando eu casei, eu percebi que eu precisava especializar em educação especial. Mas isso é coisa assim mais familiar. E hoje trabalhar com crianças especiais é muito gratificante. Você poder inserir essas crianças na sociedade, poder incluir sem discriminação, o coleguinha olhar para ele e não olhar assim com um olhar diferente. Porque nós somos todos iguais em nossas diferenças. E hoje é complicado, né, Rosa? É que nem eu falei no começo do programa. A inclusão, ela não é só uma criança na escola. Ela é você encontrar na praça alguém que esteja com alguma deficiência ou com alguma necessidade. Na segunda-feira, por exemplo, você está caminhando e vê uma pessoa que cumpriu uma pena, por exemplo, de 15 anos, está procurando uma porta de emprego e é negada. Então, assim, como incluir essas pessoas? No seu caso, a inclusão, a necessária, é na área de educação. E é do jeito que você falou, há uma necessidade, tem que ter um carinho muito grande. E eu vi isso em você mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tive que fazer uma cola. Ela é muito grande, né? Ela é decretada por lei em 2008, que nem eu falei para vocês, que foi a partir de 2008 que foi obrigada as criancinhas a começar a ser incluídas nas escolas particular e pública. O decreto legislativo de 2008, ele define que a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, entre outras. Pode obter sua participação plena e afetiva na sociedade, em igualdade. Como pedagoga, você acredita que é possível oferecer essa igualdade de condições e oportunidade na escola pública ou particular para essas crianças? Essa pergunta aqui já responde a pergunta da Lu, acho que é Luciana o nome dela, que ela me fez uma pergunta quase parecida. Claro que sim, Silvana. A inclusão hoje, como você falou, é obrigatória. E as escolas, mesmo as públicas, que eu trabalho em escola pública, elas estão, sim, sendo preparadas para isso e para receber essas crianças especiais. Eu trabalho numa escola pública, eu tenho um aluno com surdez, e assim, ele participa de todas as atividades que as crianças da sala regular participam. É claro que eu adapto algumas atividades para melhor entendimento e compreensão. Eu trabalho assim muito visual com ele. E além dele também eu tenho outras crianças com deficiências que também acompanham. É como eu te falei, né? São conteúdos, é o mesmo conteúdo, só que de forma adaptada. Tudo assim, visando o melhor aprendizado deles. Ô, Rose, e a escola pública? O investimento é maior na particular, né? Do que na pública, que nem eu expliquei, né? Isso. As condições, ela vem aos poucos nas públicas, né? Na Sim. particular, não. Na particular, você já encontra aquela escola perfeita, né? Eu visitei muitas escolas do jeito que eu falei. Então, assim, é um pouco que ela vai se adaptando. E essas crianças que você falou que tem, são acompanhadas de alguém ou é você que domina a sala inteira? O meu aluno com surdez, ele tem intérprete. Ela está ali só para interpretar. Quero deixar bem claro que a professora da sala sou eu. Ela está apenas para interpretar. E os outros também. Eles, se precisar de um acompanhamento, tem a estagiária, a professora auxiliar, que está ali ajudando. Só que assim, é para auxiliar aquela criança, mas tem que deixar bem claro que a professora da sala é a responsável por aquela criança. Que bom. Muito bom saber disso. Outra pergunta. Qual a vantagem de não inclusão tem de estudar com aquele aluno que é incluso, que é de inclusão? Todas as vantagens, Silvana. Assim, pensando em solidariedade, amor ao próximo,
respeito. Se você vê como que é interessante ver como que eles olham para aquela criança, não é com aquele olhar de discriminação, aquele olhar assim de amor mesmo, de querer ajudar. E isso me faz cada dia mais me apaixonar pela minha profissão. Olha, a Rose tá bombando de pergunta, hein? Se prepara. Fora a minha, você vai ter que carregar mais. Ó. Nossa, De Rebelo, parabenizando. Obrigada, De Rebelo. Janaína Ferres, boa tarde. Meninas da pedagogia, assistam. Estamos estudando inclusão. Luciana Cristina. É necessário um auxiliar ou isso não se faz necessário? Pergunta? É assim, tem que ver a dificuldade da criança, né? E também se a criança é diagnosticada. Geralmente, auxiliar, ela é para aquela criança que tem diagnóstico. Aí isso vai do estudo, da equipe gestora com a professora. Tem a sala de recursos também que ajuda para ver se realmente precisa. É a minha próxima pergunta. Como são organizados a sala de recursos multifuncionais? E qual o objetivo dessa sala e do atendimento que eles produzem para essa educação? Que quem é da área da educação chama de AEE. São só 3 letras. É que eu falei o nome inteiro, né? Mas quem são professores que estão me assistindo, eles conseguem identificar. Eu passei para a Rosa, ela vai explicar qual o objetivo que tem essas salas nas escolas públicas. Ó, a sala de recursos, elas são ambientes com mobiliários, com objetos pedagógicos, tudo assim oferecido de acordo com a necessidade de cada criança. E qual que é o objetivo dessa sala? É ajudar a professora da sala regular no acompanhamento dessas crianças, que é no horário oposto ao da aula normal, e ajudar no desenvolvimento mesmo. Além deles terem tá incluso na sala regular, eles têm essa sala de recursos com professores capacitados também para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Ô, Rose, e conforme acontecem as aulas, e o profissional percebe que aquela criança não tem mais o símbolo de inclusão, né? Porque ela entrou nessa sala, ela vem com o símbolo que ela precisa de inclusão. Quando um profissional percebe que aquela criança não precisa mais ter, assim, uma criança, por exemplo, síndrome de Asperger, né? Ou um esquizofrênico também, que hoje já é inclusão na escola. Tem momentos, tem período que eles são assim, muito conscientes, uma criança concisa do que está acontecendo. É tirado do prontuário deles, que eles são inclusão, ou mantém até o fim dos estudos? Não, quando percebe que essa criança não precisa mais, ele acompanha a sala normal, como as outras crianças, e tira que não precisa mais de inclusão. Ano passado eu tinha um aluno que ele precisou, no começo, de um auxiliar, mas conforme ele foi conseguindo acompanhar a sala, tirou. E ele conseguiu desenvolver, normal, no final do ano. Tá vendo, internautas? Eu vou voltar aqui, porque eu tô vendo que tem bastante pergunta, né? Jéssica Carvalho, lindezas. Obrigada, Jéssica. Janaína Ferres veio com outra pergunta. Não sei se ela vai poder responder, mas eu vou passar para ela. Crianças com baixa visão, não cegas. Fale como seria na sala de aula. Eu não sei se ela vai poder te responder, Janaína, essa pergunta. Porém, eu vou passar para ela. Se ela puder, ela vai te responder. Se não, ela te responde em privado. Janaína, as crianças com baixa visão, a professora precisa adaptar as atividades. Pode pegar a mesma atividade das crianças, só que num tamanho maior, muito assim, material tátil mesmo para essa criança. Teve um caso numa escola de uma amiga minha que ela falou que tinha uma criança com baixa visão.
ela conseguia, assim, enxergar, só que ela fazia no sulfite, bem grandão a letra, e ela, assim, ó, bem pertinho, e conseguiu acompanhar e saiu alfabetizada. Na época dos meus estágios, Rose, em psicologia escolar, eu presenciei várias cenas assim de aluno no ensino fundamental, que era desse modelo que você está passando para mim. Tem mais perguntas, fora as minhas. Eu acho que eu vou desistir das minhas, viu? Olha, Marina Teixeira, estou te assistindo, bela entrevista. Nós agradecemos, Marina. Maria Isabel de Oliveira, beijo, Maria Isabel, é a minha companheira do meu consultório. Sil, você tá linda, obrigada. Você acha que as escolas públicas estão preparadas para receber essas crianças? Você pergunta para mim, né? É o que eu respondi, Maria Isabel. As escolas públicas, elas vão se adaptando aos poucos, né? Quando nós chega numa escola pública, eu todo dia estou dentro de escola, todos os horários. Então, quando você entra numa escola pública, tem umas que tem algumas coisas, tem outras que não tem. É o que eu falei, tem rampa, mas não tem aquela borracha. Outras você entra, já está completa, tem até o corrimão, né? Tem outras que o banheiro é bem certinho, bem organizado, tem outras que não são. Então, assim, é adaptada aos poucos. Parabéns, profissionais nessa área. A Vera Lima, obrigada. Mulheres valorosas, a Neide Santos, obrigada. Tamires Carla, boa tarde, Tamires. Parabéns, menina, por discutir um tema tão importante hoje em dia. Acredito que, além da inclusão voltada ao deficiente físico, também seja trabalhado o etnocentrismo, xenofobia, onde também exclui. Como a equipe escolar pode excluir essas crianças que sofrem? Obrigada. Você conseguiu entender, Rosa? Eu quero que eu repita a pergunta. A Tamires Carla, ela pergunta assim para nós. Parabéns, menina, por discutir um tema tão importante hoje. Ela acredita que, além da inclusão de deficiente físico, também seja trabalhado o etnocentrismo e a xenofobia, onde também exclui como a equipe escolar. Pode incluir essas crianças que sofrem? Assim, se a gente pode incluir essas crianças que sofrem de xenofobia em inclusão, como se ela fosse como uma mesma criança de igualdade de deficiente física. Ai, Silvana. Você consegue responder para Tamires? Eu acho que depende do grau, né? Depende muito da criança. É difícil você responder assim se você não conhece, não tem aquela realidade com a criança, né? E também não sabe o processo que aquela criança já vem vindo, né? Porque, assim, tem criança que ela chega bem adaptada à realidade. E tem outras crianças que não se adaptam à realidade. Então, assim, vai de casos para casos, vai de transtorno para transtorno, vai de inclusão para inclusão, né? É assim, Silvana, é como eu te falei, todas as crianças que são inclusas, elas passam na sala de recursos, elas passam uma avaliação com as professoras mesmo, para depois a gente ver. Então, a gente tem que conhecer cada caso, ver como que está, qual que é o processo de cada criança. Assim, eu poderia estar respondendo melhor se eu conhecesse a criança, se eu tivesse algum contato. Eu entendo que você está tentando responder para Tamires. Conseguiu compreender, Tamires? Ela não tem contato com esse estímulo que você passou. Então, ela consegue responder juntamente comigo, que vai de inclusão para inclusão. Tem criança que já chega bem, com processo bem lento. Tem outras que já chegam com processos bem rápido. E o deficiente físico, hoje, a escola está mais adaptada, né? A escola não tem comparação de um deficiente físico, do autista. Hoje tem bastante criança inclusa com o transtorno autista, a síndrome de Down. Então, assim, esses que ela tem contato. Eu já falei a pergunta que eu ia fazer agora. Qual a importância da estimulação ao aluno?
inclusão. Posso responder de novo? Pode. É assim, ó, é importante o estímulo nos anos iniciais. Quanto mais cedo você perceber que essa criança tem uma deficiência, é mais fácil. A criança, quando ela é estimulada nos anos iniciais, ela vai ter um aprendizado assim, global muito melhor do que uma criança que você não notar, não perceber e deixar isso avançar mais. Que bom, né, Rose? É tão bom a gente compartilhar conhecimento, né? Assim, eu aprendo coisas que eu não sabia quando eu assisto programas, principalmente os programas do SB 24 horas. O de terça com a Mayra, eu aprendo muita coisa. Tem noite que eu falo assim, não termina o programa, prolonga, porque eu quero virar à noite assistindo o programa. Então, assim, é um autoconhecimento que nós adquirimos muito grande. A Tamires agradece. Obrigado, meninas. Por nada, Tamires. É um prazer ter você aqui conosco. A Tamires foi minha colega da faculdade. Sinto muita falta de vocês, viu? E a última perguntinha. Quando se tem um aluno com baixa visão na escola regular, tem material adequado, e os professores se sentem incomodados em trabalhar com esse aluno, o que você faz? Assim, ó, na minha opinião, nós temos que procurar apoio da equipe gestora, que elas estão ali prontas para nos ajudar, e tem a sala de recursos também, que eles ajudam, a profissional ajuda a gente no planejamento. E é que eu te falei, tem que ser tudo adaptado para essa criança. É como eu falei no início, né? As atividades têm que ser em caixa alta, materiais táteis, se for preciso, material em braille também. Tudo isso a sala de recursos tem. Obrigada, Rose. Eu te agradeço muito pela participação. Eu separei essas perguntinhas para nós discutir, compartilhar, né? A educação é uma área que mexe bastante comigo. Só que eu fui para a área da saúde mental, que é a minha paixão, né? A minha paixão é a área da saúde mental. E eu agradeço aqueles que participaram, né? A Elisângela Silva, parabéns, tema muito importante. Obrigada, Elisângela. Vamos fazer o sorteio da cesta. Direção. Vai aparecer na tela o nome da ganhadora da cesta. São todos aqueles que participaram dos comentários do programa hoje, ao vivo. Um de vocês vai sair na telinha aí o nome de quem é a ganhadora da linda cesta da Josi. Temos 14 participantes, vai sair agora o nome da participante que ganhou. A ganhadora é Daiane Novo de Almeida. A direção vai entrar em contato com você, Daiane. E você vai vir buscar ou na sede, que é no centro de Santa Bárbara, ou na subsede, que é no Vic, o Shopping Vic, ali na Avenida Santa Bárbara. A direção vai entrar em contato com você, ver onde fica mais fácil para você pegar a cesta, tá? E eu agradeço muito a participante hoje, né? Se ela tiver mais alguma questão, alguma coisa, alguma dúvida e quiser falar, vamos aproveitar. Eu quero agradecer, Silvana, por esse convite, né? Você sabe que você é muito especial para mim. Obrigada. Obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Jeito de Ser com Silvana Lima. Todos os sábados eu estarei aqui às 16 horas. Vamos discutir temas muito importantes, né? Um autoconhecimento para mim e para você. Então, experiência nova para mim e com certeza para você. Quero agradecer novamente o apoio do SB 24 horas
o carinho que eles têm por mim e que eu tenho por eles. E todos aqueles que estão presentes. Tem uma última pergunta. Marcelo Caconde Zulu. Como tratar de uma criança que está sempre desligada? Por um exemplo, uma criança que não consegue prestar atenção na aula. Tudo isso é normal ou precisa de um tratamento especial? Marcelo, na verdade, o aprendizado ele precisa muito que a professora olhe e tenha um olhar atento para essa criança. Por que essa criança está distraído? Tem que ter alguma coisa que chama a atenção dessa criança. E sempre vai ter. Se o professor tem um olhar diferente para essa criança, ele vai encontrar alguma forma de chamar essa criança para, assim, e vai prestar atenção na aula dele, sim. E os pais são notificados, né, Rose? Em esses casos, os pais são notificados que o filho está desatento na sala de aula. Sim, tem um caderno de recado, que é a comunicação entre os pais e a escola, que todo o pai sabe, sim. Viu, Marcelo Caconde Zulu? Espero que ela tenha respondido sua pergunta. Bom, todos, novamente, agradeço a Clés Beleza Feminina, novamente, aquela que cuida de mim, que me transforma em várias Silvanas. O número dela é 997764919. E a Rose Sexta, que está sempre marcando aquele momento especial como hoje. Ela fez a marcação dela aqui comigo, falou, eu vou doar para você doar para aquele internauta. O número dela é 991276234. Muito obrigada e eu espero vocês. No próximo sábado não vamos ter Seu Jeito de Ser, porque é o feriado. Vou estar com vocês dia 7/4, às 16 horas. Muito obrigada e até mais. Thank you.